Alô, pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. E pasmem, senhoras e senhores, o programa desta noite leva o número de Show Mais 2911. É programa que não acaba mais, hein? E hoje nós vamos ter um tema importantíssimo. Nós vamos falar sobre os prejuízos causados pelo uso de adoçantes. Tem gente que usa adoçante indiscriminadamente, não conta nem as gotas, vai... Isso faz um mal danado. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo a nutricionista Vilma Marques. Vilma, estou exagerando quando eu disse que a pessoa esguicha o adoçante na xicrinha de café? Não, não está exagerando não. Mas eu não diria que nem esse não é o maior problema. O maior problema na questão do uso de adoçante em excesso é nos produtos diets e lights industrializados. É aí que a gente vê um consumo maior do uso de adoçante mesmo. O cafezinho, o suquinho do dia a dia, por mais que a pessoa esguiche, ela não chega num nível máximo aceitável, alarmante. Agora, quando você começa a consumir o refrigerante diet, o suco diet industrializado, aquele bolinho diet, aí é que começa a aumentar o nível da sua ingestão diária. Tornando-se um perigo, né? Tornando-se um perigo. A ingestão diária aceitável, ela é até bem grande. É muito difícil uma pessoa ultrapassar ela, só com o adoçante. Mas quando ela tem esse consumo exagerado, o fast food hoje em dia usa o adoçante, inclusive em produtos que não são para uso diabéticos e nem são para uso emagrecedores. E por que eles fazem como isso? Conservantes. Conservantes e intensificador de sabor. Existem muitos alimentos hoje em dia que têm o uso do adoçante como intensificador de sabor. Agora, milhares de pessoas, acho que no mundo todo, andam, principalmente as mulheres, na bolsa, né, com adoçante, qualquer coisa pinga. Sim. Cria uma dependência? Cria-se uma dependência, sim. Não é uma dependência ruim quando ela é para o uso do seu cafezinho. Mas ela se torna uma dependência ruim quando você não vive mais sem os produtos de origem natural. Então, eu não consigo mais tomar um suco de laranja sem colocar o açúcar ou o adoçante. Eu não consigo tomar um suco de abacaxi sem colocar o açúcar ou o adoçante. Então, eu preciso daquilo para tudo, até para fruta. Pelos açúcares. Exatamente, até para fruta onde não seria necessário, que tenha frutose e o ideal seria que nós consumíssemos tanto sem açúcar quanto sem adoçante. Isso daí torna-se um mal muito grande. O que ele pode trazer de malefício? Então, não existe uma doença que eu posso te falar, você tomou adoçante, você vai ter isso. Porque isso é de vários fatores, né? Então, tem a genética, tem fatores ambientais, tem a sua alimentação ao longo da vida toda e tem os diversos tipos de adoçante. Você tem adoçante que é rico em sódio, você tem adoçante que é rico em potássio, você tem adoçante que tem vários nutrientes. Tudo ali na bolinha, tudo, né? No rótulo. No rótulo. A gente tem que aprender a ler rótulo nutricional. A gente fez até nós temos várias bandeiras aqui, dentre as quais a nossa campanha contra os 4 pós brancos, que é açúcar, farinha de trigo, muito bom. Açúcar, farinha de trigo, qual mais? Açúcar, farinha de trigo, cocaína, né? Acho que são os 3 pós brancos, né? Que são de um malefício impressionante, né? Com certeza. Agora, o açúcar nós temos uma variedade grande de açúcares também, né? Temos. Tem o demerara, tem o açúcar mascavo. O cristal, o mascavo. Você pode comprar uma rapadura e raspar também. Dos também males, açúcar, né? Dos males o menor, né? E tudo no nosso organismo se transforma em açúcar. Um pão branco é açúcar. Né? Farinha de trigo, açúcar. É açúcar, né? A hora que você come, que você ingere, o seu organismo vai transformar aquilo em açúcar. Agora a pessoa vive o dia todo com o potinho, o vidrinho de adoçante. Aí chega no final do dia, eu vou comer uma bomba de chocolate. Não resolveu nada, né? Nada, só piorou, Não tinha né? necessidade do uso de todo aquele adoçante, né? Agora, com certeza. Você acha que existem mães que dão para os seus filhos o adoçante? Existem, sim. Com algumas patologias, né? No caso do diabético, é necessário. Se ele não consegue... Quando você começa a alimentar uma criança na primeira alimentação da infância, se ela não for treinada a usar o açúcar, ela não vai usar açúcar, não vai sentir a necessidade do sabor do açúcar. Porém, se é uma criança que lá para os seus 10 anos de idade, ela
usava o açúcar normalmente e você descobriu uma diabetes tipo 1, é necessário o uso do adoçante. Lembrei é o sal. O sal, com São os certeza. 4 pós brancos, De grande farinha, malefício. açúcar, cocaína e sal. De grande malefício, com certeza. Então, mas eu dizia isso porque essa é uma das bandeiras. A outra, a gente fez uma campanha. Se existe uma coisa barato no mercado, é a lente de aumento. Custa R$7, R$8 uma... É, para poder ler o rótulo. É, porque tem que ter lente de aumento, né, para ler o rótulo, Você né? precisa ir na sacada com a lente de aumento para poder ler. Tal é a dificuldade que a gente encontra naquelas letrinhas. É muito difícil mesmo. Principalmente data de validade, viu, gente? Tem gente que faz oferta, preço mais barato que o concorrente, só que vai vencer Quando amanhã. você chega em casa, realmente, no dia seguinte já venceu, né? Não valeu a pena, né? Você sabe que eu estou tomando um comprimido para gripe, né? Recém-comprado pela minha esposa, ela comprou um montão. Olha só onde vai a maldade de uma esposa. Aí eu falei, antes de tomar, eu falei, deixa eu ver a validade do... Não, mas eu comprei, não tem 15 dias, deixa eu ver a validade. Bravo já, mando para chuchu. Eu falei, ô amorzinho, deixa eu ver a validade. Aí fui ver a validade, ele tem mais uma semana só de validade. Nossa, e sabe o que ela vai se disse? Ainda bem que você já tanto ficou medicamento. doente. Ainda bem que você já ficou doente. Isso é um grande problema. E hoje em dia tem os ofertões no mercado, né? Então você vai no mercado, tem aquelas grandes promoções e muita gente realmente não se atenta a isso, né? É, principalmente com embutidos, né? Preço pela metade, sei lá. Precisa tomar muito cuidado com tudo hoje em dia. Precisa tomar cuidado com o rótulo, precisa aprender a ler. Infelizmente, tem isso mesmo da rotulagem ser muito pequena, mas é necessário a pessoa aprender o rótulo, ver que aquele ingrediente que está lá em primeiro lugar é o que tem mais, a composição maior daquilo no produto. Então, tudo isso é necessário. Agora, e às vezes não vem como açúcar, né? Claro. Vem como carboidrato, aí a pessoa não sabe que aquilo é um açúcar. Então, e aí já é um diabético, vai lá e compra, não tem açúcar, mas está lá, 20 gramas de carboidrato, é açúcar. E qualquer coisa vai no Google mesmo para... Existem aplicativos hoje que você coloca o aparelho de frente para o produto e vem lá a referência, inclusive por áudio, né? Para quem tem dificuldade com a leitura. Não, tá um espetáculo hoje em dia. É não muito tá, não? bom, é muito bom. Se você tem uns aplicativos que são assim máximos, indicam a qualidade do produto, se tem uma pontuação de qualidade de 1 a 10, entendeu? Tanto de conservação, quanto de vigilância sanitária, quanto de tudo. Hoje em dia está bem mais fácil. Agora, lógico, nós não vamos citar nome de marcas aqui de adoçantes, mas todos são bons, perguntaria o carioca. Não existe um adoçante pior do que o outro. O que existe são patologias diferentes. Então, alguns adoçantes têm sódio, que não deveriam ser usados por hipertensos. Outros adoçantes têm potássio, que não deveriam ser usados por pacientes renais. Outros adoçantes têm fenilalanina, que não deveria ser usado por portadores de fenilalanina. Então, assim, não existe não pode para você, depende, você precisa saber o que tem na rótulo da embalagem e para qual doença, para qual patologia você não deveria usar esse tipo de nutriente. Consultando o médico mesmo. Consultando o médico ou nutricionista. O nutricionista vai saber dizer qual que é o ideal para você e aí vai ter a questão da palatividade, né? Tem pessoas que se dá melhor com um tipo de adoçante, o gosto é residual na boca, a questão financeira, que existem adoçantes muito baratos, como existem adoçantes que são caríssimos. É que nem o açúcar, né? A diferença de um refinado para um demerara, por exemplo. É bem caro, então assim, você vai ter que ver a pessoa num todo. Você vai ter que ver o ser humano. Então, o adoçante que é para mim não é para você. O que o adoçante que é para você não é para sua mãe, não é para sua esposa. Então, vai depender do seu nível financeiro, vai depender da sua patologia e vai depender do seu paladar também. E o ponto ruim disso tudo, que quem mais precisa são os idosos, são os aposentados, não é, capricharem na alimentação, é onde ele vai encontrar o produto mais caro, ele acaba não comprando. Aí vai pelo mais barato, às vezes sem olhar o rótulo nutricional. Faz essas promoções que eu estou falando. Sim, vai nas promoções, exatamente. Vai nas promoções, aí acaba comendo coisa fora da validade. Exatamente isso. Não dá para generalizar tudo, né? Então, o adoçante fora da validade, ele apresenta algum perigo? Apresenta. Todo alimento fora da validade, eles são testados, né? A Anvisa, ela testa muito esses alimentos. Não tem nenhum alimento, nenhum adoçante que ele é aprovado para venda sem ter um bom teste antes. Inclusive o de validade. Ele começa a perder nutrientes, né?
Então, isso é muito grave. A hora que você começa a perder os nutrientes, até a evaporação daquele nutriente, você começa a ter, estraga os nutrientes, e aí isso pode fazer mal para o intestino, né? Tudo que a gente come vai ser metabolizado de alguma forma. Eu vou pegar esse gancho daqui a pouquinho, pode fazer mal para o intestino. Marque bem essa frase. Já já a gente volta, rapidinho. Vou tomar um cafezinho com açúcar normal. Com adoçante, doutora. Vamos com adoçante. Com adoçante. Vamos com adoçante. 2 com adoçante, por favor. Atenção, a TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta, recebendo no Show Mais 2911 a nutricionista Vilma Marques, que está nos dando uma verdadeira aula a respeito de adoçante. Preste atenção, dona de casa, é muito importante. E o senhor aposentado também, que usa, né, de esguicho, que não é muito problema, mas deve evitar. Deve evitar, com são certeza. São gotas. Primeiro porque acaba rápido. Até porque a palatabilidade do adoçante, ela é 300 vezes mais doce do que o açúcar. Oh. Então não tem necessidade mesmo de colocar várias gotas, Depois fica né? aquele gosto químico, né? Fica com o residual na boca. Porque ele atua exatamente nos receptores da língua, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre açúcares da natureza. Não é? Que a gente Que são os adoçantes naturais. Antes eu queria falar de fazem mal para o intestino, é Sim, isso? ele vai direto para o intestino, né? Então, assim, existem muitos estudos hoje falando de evidências de pessoas que usam os adoçantes para perder peso e acaba tendo uma compulsão alimentar. É como se o seu organismo ele não entendesse que você não comeu, ele estava preparado para você ingerir açúcar. Você foi lá e usou adoçante, né? Há anos. E ele se prepara para receber o açúcar e não recebe. E começa aquele instinto do intestino, do estômago por querer mais, querer mais, querer mais, o que causa compulsão alimentar. A vontade pelo açúcar é uma doença? Não, a vontade pelo açúcar não é uma doença, é uma coisa que você faz ao longo da vida, é um hábito. Mas não chega a ser uma necessidade física. Não, assim, você precisa do açúcar, mas não necessariamente do açúcar refinado. Você precisa do carboidrato. Em forma de chocolate. Né? O carboidrato é uma necessidade. O seu organismo, o seu cérebro pede por carboidrato em forma de fruta, em forma de pão, em forma de qualquer outra coisa, não necessariamente do açúcar. Puxa vida, viu? O que eu falei que ia ficar pendente? Açúcares naturais. Isso é muito importante. Sabe por quê? O corpo vai se desligando, vai deixando de fazer essa leitura que a doutora está falando. Sim, assim, principalmente pro diabético, quando ele passa muito tempo sem comer alguma coisa com açúcar, a glicose vai caindo. Quando a sua glicose cai, o que a gente chama de cetoacidose diabética, onde começa aquele mal-estar, aquela tontura, uma pessoa que não é diabética, tá há 6 horas sem comer. Começa a dar aquele paladar, aquele gosto amargo na boca, aquele suador, aquele mau humor, aquele mal-estar. Isso é falta de açúcar no sangue, mas não o açúcar refinado. Isso é falta de se alimentar de fruta, né? O açúcar próprio das frutas, a frutose, é uma manga, uma laranja, uma banana, não necessariamente o açúcar refinado. A gente precisa ter esse hábito, né, de comer o açúcar das frutas, é esse que a gente tem necessidade. Quer dizer, quando a pessoa afirma, eu não passo, eu não vou dormir se eu não comer um chocolate, é onda. É hábito. É hábito, ela precisa se desvincular desse hábito de uma vez. Como que ela faz? Ela vai comendo cada vez menos? Ela pode comer cada vez menos ou ir diminuindo, por exemplo, mudar o açúcar, o chocolate para o chocolate amargo. Ou né? meio amargo. Ou meio amargo. E aos poucos, então eu comia meia barra, eu vou comer 1/3, eu vou comer, sabe, vou diminuindo o quadradinho da barra, vou colocando o amargo, meio amargo. Tem os diets hoje no mercado. E a gente não pode culpar só os doces, né, doutora? A massa tem muito açúcar. Arroz, né? Macarrão, pão, né, que hoje em dia é a festa do pão, né? Fast food, hambúrguer, tudo isso é açúcar. Tudo isso é açúcar ali dentro do alimento e as pessoas vão fazer dieta e acham que tirar só o açúcar em pó vai resolver alguma coisa. Dizem os sábios que é de pequeno que se torce o pepino. As crianças têm de se adequar a uma alimentação com menos açúcar? Sim, se você treinar o seu filho a não precisar do uso de 3 colheres de achocolatado, a não precisar ir lá e adoçar o suco natural, ou até mesmo, né, tem muitos pais que adoçam o suco industrializado, que é puro açúcar. Né? Um suco em pó, ele já é formado por quase meio copo de açúcar. Aí a pessoa vai lá e adoça mais. Isso é hábito.
A gente não nasce querendo açúcar. A gente nasce com leite materno. É. Esse app que você falou aí é sensacional. É ótimo. Você faz a leitura, se não presta, ele fala. Exatamente. Exatamente. Aí fala a quantidade em termos mais simples, né? Porque o que a gente vai ver no rótulo são termos mais complicados, nem todo mundo entende o que está no rótulo nutricional. Ninguém sabe o que o sódio é o sal, às vezes a pessoa não sabe que o carboidrato ali é o açúcar. Nos aplicativos, você acaba sabendo, ó, quantidade de sal, quantidade de açúcar, fica um pouco mais fácil a linguagem para a população. Esse aplicativo é muito bom. Vale muito a pena para quem tem algum tipo de dificuldade com a leitura, né? Agora, para quem não tem, para as pessoas mais jovens, né? Não custa dar uma estudadinha, né? Pegar e estudar um pouco o que é o sódio, o que é o açúcar, o que faz mal, o que não faz, e começar a ter o hábito de ler o rótulo nutricional. A gente fala sempre das crianças, do adulto, mas não podemos deixar de citar os idosos. Sim. Não é? É muito perigoso ingerir muito açúcar se a pessoa tem uma patologia na qual não pode ser encontrado o açúcar. Sim, a maioria do número de internações hoje é por diabetes alterado, né? Um índice glicêmico de 400, 500. Nossa. Exatamente. E aí, às vezes a pessoa assim, eu estava com vontade de comer tal coisa. Vai lá e come, não está medicada, não está preparada, não sabe o tanto de açúcar que tem naquilo, que o número chega a ser impressionante. Se você pegar as gramas mesmo de açúcar e colocar numa balança, porque você fala 20 gramas de açúcar não é nada, mas coloca num copo para você ver como aquilo é grande a quantidade. Então, a gente tem que aprender, ensinar os nossos idosos o que é muito, né? O que é pouco. Muitas, às vezes, no hospital onde eu trabalho, às vezes os idosos falam, mas eu tô com vontade de comer melancia, eu não posso. Então, assim, deixa de comer fruta, mas come uma macarronada, um prato de macarronada, que está muito pior do que aquela fruta. Então, eu falo, não, a fruta, senhor, nós vamos colocar a fruta sim. Você não pode comer 2 pães de manhã, 2 pães à tarde, que isso é o que vai virar o açúcar no organismo. Que essa educação alimentar poucas pessoas têm. Poucas pessoas têm, não é um hábito brasileiro, né? Não. Infelizmente, as pessoas hoje em dia procuram um nutricionista quando estão com alguma doença. Quando estão já num nível que já não tem mais conserto. Você tem que ajustar alguma coisa. Quando o ideal seria você procurar para se orientar. E ter também sempre algo antes das principais refeições para dar aquela aliviada na fome. A pior coisa que tem é você sentar-se à mesa com muita fome. Exatamente, porque aí você vai comer aquele prato, não vai nem sentir. Uma coisa, né? O que eu indico é o uso de fibras, né? Quando você coloca fibra na alimentação, ela não tem aquele pico de glicemia e aquela queda. Seria uma salada, ele mantém legumes. Salada, legumes, tudo com casca, né? Quanto mais casca tem no alimento, mais fibra você tem e mais tempo você vai ficar com o nutriente no organismo sem ter aquele pico e sem ter aquela queda. Do abacaxi faz o suco, é isso? Da casca? Pode fazer o suco da casca, pode fazer um doce, pode fazer um chá de abacaxi, da casca do abacaxi com cravo. É uma delícia. Diurético, faz muito bem para a saúde, vitamina C. E não precisa de açúcar. Então, atenção os mais idosos aí, porque entra em coma até, né? Entra em coma, tem o coma diabético tanto pelo aumento da glicemia acima de 500, tanto pela hipoglicemia abaixo de 70, 60, você já está num nível muito ruim de glicose e de nível de internação mesmo. Me corrija se eu estiver errado. O café da manhã, o jejum, não é? Nada com açúcar. Para o diabético, não. Porque ele já tem o pão. De manhã pode, não tem essa. Ele já tem o pão, que é o açúcar. A gente não vai tirar o carboidrato da manhã. Então, ninguém vai ficar sem comer ou um pão, ou uma tapioca, ou uma bolacha. Ele já tem o pão, ali já é o açúcar. Então, não tem necessidade de colocar açúcar refinado Depois no café. No almoço, um suco? Um suco sem açúcar. E uma sobremesa, pode ser uma fruta, por exemplo. A quantidade de açúcar já é grande. Entre o café da manhã, o almoço pode ser uma vitamina. Pode ser uma fruta, né? Bater uma exatamente, mão, bater um abacate. Um suquinho com bastante... a gente costuma indicar para os idosos um suco laxativo. Geralmente eles tendem a ter mais constipação intestinal, porque ficam mais parados. Então, um suco de ameixa com mamão, com laranja. Que é diurético. Diurético e digestivo. E muita fibra.
E faz muito bem para a saúde. Depois um chá à tarde. Exatamente. Um chá pode comer até alguma coisinha, uma torradinha, uma bolachinha, não tem E problema depois nenhum. o jantar bem leve, né? O ideal seria uma sopa, né, Uma com bastante sopinha. legumes, né, com verdura. Tem aqueles que não gostam de sopa, então uma salada bem rica, uma salada com ovo cozido, com um queijo, com algum tipo de proteína. E depois, ao deitar, outro chá. Um chazinho, Um chazinho. um leitinho desnatado para quem gosta, né? Doutora, eu queria agradecer muito a sua presença, a nutricionista Eu que Vilma agradeço. Marques, dando essas orientações, não é? Muito importantes. Questão de saúde é a questão mais importante que existe. Com certeza. Muito obrigado por ter Eu que vindo. agradeço, viu? Agora vai em italiano, va bene? Va bene. Per ora è solo una buona sera a tutti. Parliamo domani. Riposare in pace. Ciao, bello.